Após meu vídeo sobre a Índia, muitos nepaleses me procuraram. Você errou. Buda nasceu em Lumbini, no Nepal, não na Índia. Como muitos inscritos indianos responderam, Sim, mas os textos budistas afirmam que ele viveu em Kapilavastu até os 29 anos. Provavelmente fica em Piprahava, a cerca de 800 metros da fronteira com o Nepal. Kapilavastu provavelmente fica na atual Tilaracá. Mesmo que fosse verdade, foi na era Mahajanapada. O Nepal moderno nem existia. Então isso realmente conta para o Nepal? Sim, conta sim. sim, isso é meio que uma grande coisa para eles. É hora de aprender geografia. Olá, sou seu apresentador Barbie. O que vocês sabem sobre o Nepal? Monte Everest, certo? Isso mesmo, continue. Sherpas. Ah, claro, mais alguma coisa? Sherpas no Monte Everest. E esse é o meu sinal para começar a aula. Vamos dar uma olhada em alguns mapas agora, certo? O Nepal, conhecido como Teto do Mundo, tem 75% de seu território na mais alta cadeia de montanhas da Terra. Isso significa que eles têm uma organização civil muito interessante. Primeiramente, o país não tem saída para o mar, está localizado no sul da Ásia, espremido entre a Índia e a China, situado predominantemente dentro da cadeia de montanhas do Himalaia. O país é dividido em 7 províncias, das quais apenas 3 têm nomes de fato, enquanto as outras 4 são chamadas apenas de província com o número correspondente. Algumas dessas províncias têm nomes propostos, mas até 2019 eles ainda não são oficiais. O número 4 foi pulado porque em 2018 deram o nome Gandaki, quando ainda era província 4. Espera, então se o 4 não existe mais, por que eles simplesmente não mudam o 5 para 4? A burocracia é complicada e pode mudar de nome em breve. Não se preocupe, pois a subdivisão das províncias é recente. Até 2015 eram 14 zonas que, apesar de substituídas, ainda aparecem nas placas de veículos. Katmandu, localizada na província 3, não é sua capital. Retoada é. O principal e mais movimentado aeroporto internacional do país é o Tribhuvan, em Katmandu. Para aliviar a lotação causada pelo turismo, estão ampliando e transformando 3 aeroportos em internacionais: Nishgad, Pokhara e Gautam Buddha. Ah, e lembre-se, eles têm o aeroporto mais perigoso do mundo, o Tenzin Hillary, Lukla, cuja pista termina em um penhasco. Então, basicamente, se você não ganhar impulso suficiente e decolar, você cai em queda livre para a morte. Não é brincadeira, é verdade. Agora, é o seguinte, o Nepal sempre serviu de intermediário entre Índia e China. Isso foi uma bênção e uma maldição. Bênção porque ninguém podia tocá-los. E, portanto, eles permaneceram como um dos poucos países que nunca foram colonizados. Influenciados, sim. Invadidos, sim. Mas colonizados, não. Isso tornou a rede de transporte terrestre do Nepal única. Diversas estradas chegam ao país da Índia e China. Para chegar ao centro econômico, Katmandu, é preciso ir ao coração das montanhas. Suas opções se restringem a poucas rodovias principais, como a HO-2 de Raksal, Índia, e a HO-3 para Jangmujin, Tibete, China. Se você olhar de perto para o oeste, porém, vai encontrar a única área disputada do Nepal, o território de Kalapani. Basicamente, isso foi um subproduto da Guerra de Fronteira de 1962 entre Índia e China. As coisas ficaram complicadas. E até hoje, o Nepal afirma que o rio a oeste deveria ser a fronteira deles, mas a Índia afirma que a linha de crista a leste deveria ser deles. Bem, para o que isso vale, né? Existem muitos lugares interessantes para visitar, como o Museu Nacional de História de Anapura e o Palácio Narayanati. Pokhara é a capital do turismo, com um resort de selva na ilha de Chitwan, Tiger Tops, campo de polo de elefantes, uma árvore do dente dolorido e o Museu das Aeronaves. Locais religiosos como templos, o mosteiro Rongbuk e os mais notáveis como Lumbini, local de nascimento de Buda. Nat Stupa, ufa, muita coisa foi feita e ocorreu. Aqui, as montanhas servem como ótima fortificação contra forças externas, principalmente quando altas. Vamos falar mais sobre elas? Como explicar de forma simples? O relevo do Nepal lembra o preço das ações da Apple no início dos anos 2000. É mais ou menos isso. Primeiramente, o Nepal está localizado bem no início das montanhas do Himalaia, a cadeia de montanhas mais alta da Terra. Foi formada pela colisão da placa indiana com a eurasiática. A colisão ainda está ocorrendo até hoje, o que significa que o Himalaia cresce cerca de 61 centímetros ou 24 polegadas a cada ano. Isso significa que cada nova pessoa que chega ao topo se torna temporariamente um recordista mundial. Obviamente, todos vocês sabem, o ponto mais alto também pode ser encontrado aqui, o Monte Everest, ou Sagarmatha, a montanha mais alta do mundo, compartilhada com a China com quase 9.000 metros de altura.
Lembre-se de que 8 das 10 montanhas mais altas do mundo também estão localizadas no Nepal. Além disso, lembre-se de que, devido à convergência das placas tectônicas, o país está sujeito a terremotos ocasionais. Um dos mais documentados foi um terremoto de magnitude 7,8 com réplicas que atingiram a capital e destruíram sítios antigos em 2015. Isso causou uma avalanche no Monte Everest, matou 21 pessoas e foi o dia mais mortal da montanha. Os Himalaias são só uma das 3 regiões do país. Abaixo do Himalaia está o Pahad, área montanhosa mais baixa na zona verde, sem neve, com vales férteis e rios. Abaixo está o Tarai, região mais baixa do Nepal, situada na grande planície do Ganges, que se estende ao norte da Índia e Bangladesh. O ponto mais baixo é Kashana Kalan, no distrito de Japa. Após a China, o Nepal é um dos países com maior variedade de elevações do mundo. É também aqui que a maior parte da agricultura e dos produtos são cultivados, já que é a região mais fértil. Vários rios e afluentes alimentados pelo degelo do Himalaia destacam-se pelo Gagara, o mais longo, no oeste, e pelo lago Hara, o maior. No entanto, o rio Bagmati é muito importante, pois passa por Kathmandu, e o rio Gandak contém a maior usina hidrelétrica, enquanto o rio Koshi fornece irrigação para grande parte dos vales no leste. Rios, lagos, vales, terremotos, agricultura das montanhas Pyu. A natureza parece brincar com o Nepal desde sempre. Agora vou fazer uma pausa para um expresso triplo. Melhor parar de falar. Afinal, quem entende certas coisas? Alguém falou Noah. Ele voltou. Agora, o Nepal pode ter muita beleza natural, mas o problema é que eles ainda têm um longo caminho a percorrer para estabilizar o índice de qualidade de vida. Atualmente, cerca de 65% da população trabalha na agricultura, mas só 20% das terras foram cultivadas. 30% do produto interno bruto vem de remessas do exterior e mais da metade do orçamento de desenvolvimento é de ajuda estrangeira. Os principais produtos de exportação são têxteis, tapetes e roupas. Desde os anos 90, eles têm investido no turismo. Excursões guiadas pelas montanhas, especialmente o Everest, são as mais caras. É isso, beleza. Quem você vai subir o Everest, mas qual agência você vai escolher? Oi, eu sou a agência ocidental que fala o seu idioma e atende a todas as suas necessidades ocidentais. Você vai até acordar com ovos e torradas com café de manhã. Minha tarifa mínima começa em torno de 45 mil e pode aumentar. Oi, sou a agência local nepalesa e tenho um sotaque astuto ao falar. A experiência pode ser difícil em partes, mas você ainda alcançará o topo do Everest. Cobro só $25 mil. Então qual vai escolher? KIM. Posso só alugar um helicóptero por algumas centenas de dólares? Apenas uma pessoa fez isso até agora e é muito perigoso. Cerca de 40% do país é coberto por florestas, com 9 parques nacionais e 3 reservas de vida selvagem. No entanto, o animal nacional é a vaca. Sem surpresa, o país é predominantemente hindu, que reverencia as vacas como animais sagrados. Muitas pessoas são vegetarianas ou só comem frango e peixe. Aliás, comida! O Nepal possui diversos grupos étnicos, cada um com sua culinária própria e sabores variados. Os principais pratos sugeridos por Pip incluem Deendo, Gundruk, Dalbas, Takari, Takali, Kanaset, Choila, Kachila, Shatamari, estilo Depali, Panipuri, Alochana e Laping. E o prato mais citado por vocês foi o bolinho momo. Agora, esses pratos que acabei de mencionar vieram das culinárias dos muitos grupos étnicos diferentes que você pode encontrar aqui. O Nepal simplesmente não seria o Nepal sem seu povo. O que nos leva a... Obrigado, Noé. Siga ele no Instagram. Sem problema. Você tentou gravar o último episódio sem o Noé, né? Desculpa, Noé, eu preciso pedir na Apologias agora. Muita gente não sabe que o Nepal é uma nação diversa, com mais de 120 grupos etnolinguísticos. O país possui cerca de 30 milhões de habitantes e 2 milhões de cidadãos trabalhando no exterior, principalmente homens no Oriente Médio. Desses grupos étnicos, o maior, com cerca de 17%, são os Kshetri, seguidos por cerca de 12% dos povos Brahmin das colinas, os Magar com 7% e os Taru com mais 7%. O restante inclui 121 grupos étnicos. A moeda é a rúpia nepalesa, vinculada à rúpia indiana. Usam tomadas C, D e M e dirigem pela esquerda. Como um país unifica 125 grupos étnico-linguísticos diferentes.
O idioma oficial do Nepal é o Nepali, semelhante ao Hindi, falado por cerca de 45% da população. Para simplificar as coisas, porém, o inglês é meio que usado como uma língua franca em repartições do governo, empresas e também dentro das comunidades técnicas, médicas e científicas de engenharia. Agora é o seguinte, como mencionado antes, a maioria do Nepal, cerca de 81% do país, se identifica como hindu. Apesar de ser praticado por cerca de 10%, o Nepal valoriza muito o budismo, que meio que teve origem aqui. Como há muitos grupos diferentes, não existe uma cultura nepalesa universal. No geral, a maioria pode ser dividida em 7 grupos familiares concentrados em certas regiões. Os povos montanhosos Bhotia, Sherpa e Thakali vivem ao norte nas áreas do Himalaia. Sim, a palavra Sherpa vem daqui. Depois há o povo Gurung, conhecido como guarda-costas do Nepal. Muitos Gurungs são Gurkhas, uma força de contingente de elite treinada militarmente que luta por contrato. Hoje em dia, alguns milhares realmente trabalham para o exército britânico. Depois, há os povos Kiranti, Rai e Limbu do Leste, culturalmente próximos de Sikkim e Butão. Eles falam uma língua tibeto-birmanesa semelhante. Os Pahari formam o maior grupo populacional com cerca de 3/5 da população vivendo em grande parte das terras baixas. Eles são conhecidos pelo forte vínculo com a agricultura e pelos tecidos de lã e trançados coloridos. Os Tamang têm cerca de 40 clãs nas terras altas do centro e leste. Eles são tibeto-birmaneses e têm uma cultura fortemente budista, com belos gompas em cada vila principal. Há também outros grupos étnicos, como o povo Taru no sul, famoso por sua culinária no Nepal. Geralmente, o povo Taru é imune à malária por ter sangue talassêmico, devido à sua genética. Espera aí, Tala. O que? Talassêmico é como uma condição que pode ser herdada e ajuda a prevenir certas doenças como a malária. Ah, então isso vai ser tipo um novo quadro? Tipo no episódio da Namíbia, onde eu perguntei o que significa e você explicou o que é? Provavelmente sim. Mesmo representando só 5% da população, o povo Nawar é considerado o grupo original da identidade nacional nepalesa. Presentes em muitos lugares, especialmente nas cidades, são vistos como a comunidade mais avançada política, econômica e socialmente do Nepal. Resumindo, com relação à cultura, da forma mais simples que posso dizer, você vê uma fusão interessante de influências indianas e tibetanas com o Nepal. Aqui está a Hannah aleatória para explicar. Entre todos esses grupos, certas tradições são compartilhadas universalmente, e a maioria tem raízes no hinduísmo, no budismo ou em ambos. Os Himalaias são tidos como morada do senhor Shiva, que tem grande importância nessa região. Muitos nepaleses seguem uma tradição tântrica do hinduísmo ou budismo, permitindo o sacrifício ritual de 5 animais. Cada cidade tem uma jatra, celebração do deus ou deusa principal, geralmente com procissão da estátua pela cidade. O Abdashin é um festival nacional de 15 dias e um grande evento. Vocês também citaram as meninas Kumari, adoradas como deusas vivas até a puberdade, quando são substituídas. Como em outros países do sul da Ásia, casamentos costumam ser arranjados e comemorados com festas luxuosas e coloridas. Falando nisso, vamos à história. Obrigado, Hannah. Assumo agora e explico rapidamente. Vale de Katmandu na Idade Neolítica, primeiros registros do Nepal nos textos hindus védicos e período dos reis Kirati, clãs e pequenos reinos. Esse príncipe se destaca, estados vassalos sob impérios, reinos Mala, período dos estados. Ele unificou tudo formando o Nepal moderno, Guerra Anglo-Nepalesa, Tratado de Sugali, Massacre de Kutch. Escravidão abolida em 1924, conflitos entre realeza e democracia, massacre no Palácio Real. O novo rei herdado abdica, encerrando o título do Nepal como o último reino hindu do mundo. PCU conquista maioria na Assembleia. Terremoto, primeira presidente mulher eleita, e aqui estamos. Apesar do nome Partido Comunista e dos princípios marxista-leninistas, considere isso em sua visão política. O país não é considerado comunista no sentido tradicional, mas sim uma república parlamentar, onde o parlamento tem poder sobre o chefe de Estado. Apesar de o parlamento ser majoritariamente do Partido Comunista, é o único país com maioria comunista que não é totalmente comunista. Estranho. Aqui estão algumas pessoas famosas do Nepal: Princesa Amshuverma, Prikuti, Sankadar, Sakua, Aranico e Bahadur Shah. Figuras atuais como Bhimsen Thapa, Lakshmi Prasad, Devikota, Jamaki, Miri, Amreta e Acharya Tenzing, Norge Gopal Parsad, Anil Gurung, Gaurika Singh, Dashiri Sherpa, Sandeep Lamishani, Rabal Gurung, Chandra Bahadur Dang, David Lama e Siddhartha Gautama, o Buda. Certo, isso é tudo sobre as pessoas. Agora vamos ver com quem mais o Nepal gosta de se relacionar, ou pelo menos quem gosta de escalar suas montanhas. Vamos lá?
O Nepal sempre teve uma posição única na política diplomática. Eles vivem isolados em uma região remota e difícil, mas ainda assim possuem a chave para várias conexões internacionais. Para começar, mesmo que cerca de 10% do país seja budista, outros países budistas como Tailândia, Myanmar e Camboja adoram o Nepal. Pessoas desses países costumam peregrinar para locais sagrados, principalmente Lumbini. Butão é meio que o único país budista com o qual eles têm um certo atrito. A expulsão dos nepaleses Lok Sampa nos anos 90 gerou controvérsia ao tentar preservar a cultura butanesa. Hoje em dia as coisas acalmaram, mas ainda há um pouco de desconfiança. Agora, quanto aos melhores amigos, sim, a maioria dos nepaleses provavelmente diria Índia ou China, mas é estranho porque eles nunca podem ter esses dois melhores amigos na mesma sala. A China intensificou seus esforços para conquistar o Nepal após o Partido Comunista acabar com a monarquia. O Nepal sempre manteve relações próximas e comércio com o Tibete. Os chineses apreciam a arte e a arquitetura do Nepal. Turistas chegam em massa. A China tem investido muito no transporte do Nepal, construindo mais rodovias e uma linha de trem de Lhasa a Katmandu, tornando isso um dos maiores projetos de engenharia que o país já viu. Sobre a Índia, muitos dizem que gostam dos indianos, mas não do governo deles. A maioria das atividades e do comércio estrangeiro ocorre na Índia, onde quase todos entendem hindi. Eles adoram os filmes de Bollywood, e o vínculo compartilhado pelo hinduísmo sempre manteve esses dois muito próximos. Mesmo assim, a Índia sabe que o Nepal depende muito deles. Às vezes, quando complica, eles fazem bloqueios econômicos, o que os irrita. Quando isso ocorre, o Nepal se aproxima da China e a Índia percebe. E eles ficam tipo, amor, me desculpa, volta pra mim, eu estava só brincando. Mesmo assim, quando esses gigantes brigam, o Nepal prefere sair de fininho e guardar um segredo. Tipo Romeu e Julieta com Bangladesh. Frequentemente, ao irem ao oceano, eles escolhem Chittagong, em vez do porto de Calcutá, na Índia. Muitos estudantes nepaleses estudam aqui e os dois assinaram um acordo de 4 pontos sobre cooperação técnica, comércio, trânsito e aviação civil. O Nepal concordou em fornecer muita energia hidrelétrica para Bangladesh. É uma aliança única, bastante interessante que só floresceu ao longo dos anos. Em resumo, o Nepal é um país montanhoso hindu-budista, meio comunista, com o ponto mais alto da Terra. Mas eles realmente sabem ser humildes no sentido de baixa elevação. Fique ligado, os Países Baixos vêm aí em seguida.